Olá, eu sou Betânia Stansev, psicoterapeuta, e venho aqui conversar com vocês sobre um tema bastante interessante. Tenho certeza que já ouviram falar, e aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre ele. Quem nunca criou suas manias no dia a dia, não é verdade? Muitas vezes as manias elas vêm para organizar o nosso dia a dia, a nossa rotina. Como? Verificar a luz se ficou acesa antes de dormir ou antes de sair, se o gás ficou ligado, ou arrumar um quadro, o famoso quadro torto na parede, ou aquele objeto sempre no mesmo lugar. O que não percebemos muitas vezes é que essas manias podem passar dos limites. Quando atrapalham a nossa vida, a gente passa a falar do famoso toque. E aí você vai me perguntar por que vamos falar sobre toque hoje. Toque foi um dado bastante legal e interessante que eu assimilei durante as sessões dos meus pacientes dentro do consultório. E percebi que eles tratam o toque como algo legal, como uma palavra difícil, ou como um termo que vai representar a sua organização no dia a dia. O que muitas pessoas não sabem é que o toque, ele é um distúrbio psíquico que causa sofrimento e problema na vida de alguém. E quando a gente fala de problema na vida de alguém, a gente está falando de sintomas e como identificá-los. Então, a gente fala de sintomas de obsessões e a gente fala de sintomas de compulsões. Quando eu falo de obsessões, se eu falar de obsessões para vocês, eu vou falar de pensamentos. Quando eu falar de compulsões, eu estou falando de comportamentos. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença de um e do outro. Então, quando eu falo de sintomas, de pensamentos repetidos, eu estou falando de preocupação com a limpeza do ambiente, eu falo de medo de contaminação, eu falo de revisar algumas coisas excessivamente, eu estou falando de sempre alinhar o objeto, sempre deixar simétrico no mesmo lugar. Então, quando eu vou falar de sintoma de comportamento repetitivo, eu falo da resposta disso. Então, eu falo de lavar as mãos várias vezes, de limpar o ambiente de uma forma bastante excessiva, de verificar, por exemplo, a maçaneta da porta. Você sabia que tem pessoas que não saem de casa enquanto não verificar a maçaneta X vezes? Não conseguem sair de casa se não verificarem se a janela está fechada N vezes. Então, eles estabelecem um número de vezes na sua cabeça para poder sair de casa. E isso acaba prejudicando e trazendo problema na vida dessa pessoa. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Medo de contaminação é o pensamento. Lavar um alimento excessivamente é o comportamento. E quando a pessoa precisa lavar o alimento 3 vezes antes de comer, eu falo de contagem compulsiva. Esses sintomas, eles podem aumentar ou não ao longo do tempo. E é importante você se reconhecer para saber se você se enquadra nesses sintomas. E se sim, procurar ajuda. Com tudo que eu te falei até agora, você já parou para pensar se você se enquadra nesses sintomas? Se realmente você tem algum deles e se você nomeia como toque ou como mania. O que é importante eu te falar hoje é que muitas pessoas sofrem de toque, mas nem todas procuram ajuda. As pessoas têm medo, têm preconceito e sofrem com isso. E não sabem que isso pode agravar ao longo do tempo. E se você se identificou com tudo que eu disse nesse vídeo, procure ajuda, porque é aí que o psicoterapeuta terá um papel fundamental no tratamento com seu paciente. Você sabia que a psicoterapia hoje é considerada a forma mais eficiente pelos médicos no tratamento de toque? Pode ser combinada com medicamento ou não, mas o profissional vai colocar o seu paciente gradualmente em situações onde ele vai aprender a lidar, a controlar com os pensamentos dele e se ver livre daquelas características anteriores. Muitas pessoas estão vivendo de forma saudável depois que procuraram a psicoterapia, que procuraram ajuda. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém. Se você se identificou com esses sintomas, não tenha vergonha, procure ajuda ou
ajude alguém a procurar um psicoterapeuta. Eu sou Betânia Stansev e te vejo no próximo vídeo.